Mas sem fazer nada para Deus, para mim não funciona. Eu passei por um processo de cirurgia de quase morte durante 2 vezes no ano de 2017 e falei, pessoal, o principal pilar dessa empresa a partir desse ano vai ser Deus. Na maioria das vezes a gente coloca um problema muito maior do que realmente é. É o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. E mais um episódio do podcast Fortalecendo o CPF, porque nós acreditamos que não existe um CNPJ forte com um CPF fraco. E eu não estou falando de um CPF forte fisicamente, eu estou falando de um CPF forte mentalmente e espiritualmente. E o cara que eu vou entrevistar hoje é um cara que virou uma referência para mim, é um cara que me inspira pela parte espiritual dele. Ele se apegou tão forte com Deus e o assunto de hoje vai ser esse. Ele se apegou tão forte com Deus que ele não só me inspirou, como inspirou o clube todo nosso. Hoje, todo encontro que nós fazemos, a gente começa com oração. E eu vou falar que é por conta dele que isso aconteceu. E na empresa dele é assim. Aí, vamos lá, vamos apresentar ele. Eu tô aqui hoje com o Luiz Felipe, dono da Reluz. Irmão, um prazer receber você e uma salva de palmas para ele. Gratidão. Gratidão, meu. Cara, céu, cara. Senti muito honrado por essa apresentação, hein? Cara, fala pra mim. Eu sei que é muito, mas o que mudou depois que você foi atrás de conhecer mais de perto Deus? Cara, eu falo que antes eu buscava um sentido para tudo isso que a gente vive, né? Um sentido para a vida. Eu não tinha muita certeza de quem era o Luiz Felipe, o porquê que o Luiz Felipe estava aqui, o porquê desse ciclo que na maioria das vezes a gente passa, que é nascer, crescer, se desenvolver, formar uma família para quem tem esse objetivo e futuramente a gente partir. E durante muito tempo eu vivi um vazio, vivi uma busca incessante por isso. E o que a gente chama de espiritualidade, né? Porque a espiritualidade ela tem muito a ver com autoconhecimento, seja na parte de Deus, seja na parte de natureza ou na parte do universo em si. Então eu era um cara que eu me questionava muito. E já contei a minha história, eu passei por um processo de cirurgia de quase morte durante 2 vezes no ano de 2017. E depois desse episódio eu comecei a me questionar ainda mais. E o que é mais engraçado durante esse episódio, eu duvidei de Deus. Eu entrei em depressão e sempre questionava a Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu nunca fiz mal para ninguém, por que eu tinha que passar por essa situação? E hoje eu entendo que foi extremamente necessário. Ano passado eu me converti, em agosto do ano passado, vai ser uma data que vai ficar marcada, 10 de agosto, coincidentemente Dia dos Pais. E em novembro eu recebi a notícia que eu vou ser pai pela 2ª vez, a Antonella tá na barriga, então eu falo que Parabéns. Foi tudo uma coincidência intencional. E cara, Deus tem mudado a minha vida completamente. E não só sua vida, como sua empresa. Porque hoje eu vejo que o que você faz dentro da sua empresa, de todo mundo orar, eu conto isso para todo mundo que eu vejo. Como que foi colocar Deus no centro, colocar Deus nos negócios? Porque muitos empresários têm esse receio de falar, cara, eu vou colocar Deus aqui, as pessoas vão achar que eu estou querendo usar Deus para ganhar dinheiro. Você teve esse receio? Como que foi esse trabalho de você colocar Deus no centro? Cara, vamos lá. Tem muito a ver com lei da atração. Tá? A lei da atração, para quem não sabe, todos nós temos vibrações, todos nós temos energia, seja ela positiva e negativa. E a Reluz, durante muito tempo, eu tive a sensação de que a gente estava dando murro em ponta de faca, vamos dizer assim. Foi quando nós decidimos colocar esse momento de oração. E quando eu pensei, eu sempre me questionei. Falei, cara, não é sobre religião. É sobre entregar essa empresa nas mãos de quem eu confio e fazer com que isso aconteça. Então eu busquei uma oração universal. Na época foi o Pai Nosso. Então eu, o meu sócio na época e 6 colaboradores, a gente começou a orar um Pai Nosso todos os dias. Legal. E a gente só orava o Pai Nosso, a gente não fazia nada mais do que isso. Esse ano vai completar 6 anos que a gente começou a fazer isso. E de lá para cá tem tido, assim, vários testemunhos e várias coisas têm acontecido na Reluz. Só que esse ano mudou. Até então a gente tinha colocado uma oração. Esse ano, quando a gente retornou das férias, eu juntei todos os colaboradores e falei, pessoal, o principal pilar dessa empresa, a partir desse ano, vai ser Deus. Eu sei que a gente já ora,
Eu sei que a gente já tem esse costume, mas o principal pilar esse ano vai ser Deus. E juntei, comuniquei todo mundo. E, no entanto, na época eu até cheguei a comentar com eles, falei, gente, se isso te incomoda de alguma maneira, talvez não seja mais a Reluz um lugar para você trabalhar. Porque esse vai ser um pilar que nós vamos levantar como nós nunca levantamos antes. E, cara, o que Deus tem feito dentro da Reluz, eu falo que é surreal. Os testemunhos que a gente está tendo. Hoje, por exemplo, de manhã, quando nós chegamos na oração, a gente sempre começou a ler aquele... A gente faz um devocional, e em cima desse devocional eu levo para eles uma reflexão para o dia a dia, para a nossa vida pessoal e profissional. E hoje, por exemplo, eu tive um testemunho de uma menina que teve um conhecido dela, que sofreu um acidente, e ele, semana passada inteira, passou em coma, em coma, estava desacordado, e a gente orou para ele todos os dias. E hoje ela deu o testemunho que ele não só acordou, como ele recebeu a alta do hospital. Nossa. Então a gente tem vários testemunhos de cura, vários testemunhos de relacionamentos familiares que estão sendo transformados. Eu falo, cara, hoje a missão da Reluz não é só banho, é transformar e impactar vidas. E quando a gente fala em transformação, não é só profissional, é transformação de fato. É dentro, é internamente, e você levar isso para sua casa, não só ficar no ambiente de trabalho. E você percebe que a sua equipe está mais engajada depois Sem disso? dúvida. Entrega Sem mais resultado para os clientes, atende diferente? Sem dúvida. Teve até uma cliente, um dia que a gente estava tendo um louvor, que toda sexta-feira a gente faz um louvor agora na empresa, além das orações, toda sexta-feira a gente tem um momento de louvor. E teve uma cliente que estava sendo atendida que ela falou, cara, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Nunca vi isso em lugar nenhum. Parabéns pelo que vocês estão fazendo, porque hoje em dia isso é raro. E no início, você perguntou como é que foi isso como empresário, no início eu tive 4 colaboradores que me questionaram, né, em relação ao porquê que a gente estava fazendo isso e tinha a ver com religião. Eu falei, ó, independentemente da sua religião, eu acredito que você crê em Deus. E o Deus que a gente está falando lá embaixo é um só. O Jesus que a gente fala lá embaixo é o mesmo. Então não é sobre religião, é sobre quem a gente está falando e quem a gente está entregando nas mãos. Perfeito. E uma coisa que a gente tem feito, Douglas, todos os dias, é entregar nas mãos dele e falar, Senhor, usa conforme a sua vontade. É A consagrar Reluz ele mesmo. é sua, a empresa é sua, a empresa não é minha. A empresa é sua, faça conforme a tua vontade. E a gente declara sobre o nosso dia e pede, Pai, que todas as pessoas que passarem na frente dessa empresa e entrarem na frente dessa entrarem dentro dessa empresa, seja colaborador, seja prestador de serviço, seja um motoboy que foi entregar uma mercadoria, que de alguma forma a vida dessa pessoa seja impactada. Que de alguma forma essa pessoa sinta algo diferente. Maravilhoso. E isso tem acontecido. E esses 4 colaboradores saíram ou estão lá? Não, estão lá até hoje. E fazem a oração? Da mesma forma, estão lá até hoje. Era só um realinhamento, né, de pensamento, quando eu expliquei para eles que era o mesmo Deus, que era o mesmo Jesus. Resolvido. Tudo resolvido. Ô Luiz, você falou, dentro da sua fala, você falou sobre a lei da atração. E isso é um assunto que eu ouço muito falar por aí. Eu vejo que as pessoas falam muito sobre energia. Não, manda energia, põe no universo, que o universo devolve. E eu também sei que existem muitas crenças sobre esses assuntos. Sim. Porque as pessoas confundem isso com Deus, enfim. Que nem eu falo assim, eu vou mandar meu pensamento, eu mando para Deus, não para o universo, enfim. Eu queria o seu olhar sobre isso, porque é um assunto muito delicado e eu acredito que a gente tem essa proximidade, essa sabedoria para a gente falar sobre isso. Cara, são assuntos que estão correlacionados. Tá. Só que eu falo o seguinte, a lei da atração, ela primeiro começa no pensamento, na sua imaginação. Tá. É você querer ter algo. Né? A minha mãe, ela tem uma frase em cima da mesa dela lá em casa, que é uma frase que tem no livro O Segredo, inclusive é uma leitura que eu indico que mudou completamente a minha vida, que é o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Então primeiro você tem que imaginar. Segundo, você tem que desejar de fato aquilo. E não é só desejar, é você começar a ter ações como se aquilo já existisse. Eu vou dar um exemplo. Para mim, o Norte Club, que vocês criaram, é isso escrito. Você já sabia o resultado que você queria. Você já sabia o quanto esse projeto iria transformar vidas. E de fato, isso está acontecendo. Porque você sabe que já ajudou a transformar a minha vida. Então você já imaginou esse projeto, você e a Amanda, vocês já tinham certeza do que fazer, né, qual seria o resultado, mas o como fazer, vocês estão aprendendo no caminho. Vai descobrir. Mas de fato,
você já sabia, você acreditava o quanto esse projeto ele iria mudar e agregar na vida das pessoas. Então a lei da atração, ela fala justamente sobre isso, sobre você acreditar, sobre você imaginar. Então você tem que começar a treinar a sua cabeça a se imaginar melhor do que a sua real condição. Daí vem a frase, a sua visão tem que ser maior do que a sua condição. E muitas das vezes a nossa visão, ela nos atrapalha. Uma das coisas que eu sempre peço em oração é: Deus, trabalha na minha visão. Me dê uma visão além do alcance. Porque a minha visão eu só enxergo às vezes só até na porta. E às vezes é isso que me atrapalha de alcançar o extraordinário. Então a gente treinando a nossa visão e a gente de fato vivenciando isso, com certeza esse resultado ele já existe. E cada vez mais eu vou me aproximar desse resultado. Eu vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil. Imagina uma pessoa que ela quer ter um relacionamento. Que ela durante um tempo ela pede um parceiro. E essa pessoa mora numa casa que tem uma cama de casal, tem uma garagem que cabe 2 carros e tem um guarda-roupa de casal. Só que essa pessoa, na hora de dormir, ela dorme no meio da cama. Na hora que ela chega em casa e para o carro, ela vai parar o carro no meio da garagem. E ela ocupa as 2 partes do guarda-roupa. Inconscientemente, ela está mandando uma mensagem que ela não está preparada ainda e nem está dando espaço para alguém entrar na vida dela. E isso você pode levar para vários, vamos dizer assim, várias situações na sua vida. Sensacional. Eu costumo falar, Douglas, que a lei da atração ela funciona tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Esses dias eu estava comentando com os colaboradores da Reluz que todos nós somos 2 recipientes. Nós temos o recipiente da negatividade e na maioria das vezes esse recipiente ele é preenchido pelas coisas externas. Televisão, política, às vezes uma pessoa negativa que você convive no dia a dia. Então isso na maioria das vezes não é você que preenche esse recipiente. E você tem um recipiente positivo. Esse recipiente é você que é responsável por preenchê-lo. E pode alguém preencher esse recipiente? Pode. Alguém virar e falar: cara, você está fazendo um bom trabalho. Pô, cara, você está bem vestido hoje. Tudo isso vai preencher esse recipiente. Só que Deus ele é tão maravilhoso que o negativo, a responsabilidade não é nossa. Só que a responsabilidade de fazer o positivo no final do dia sobressair sobre o negativo está na minha mão. E eu controlo as minhas atitudes. Eu decido fazer com que esse recipiente no final do dia esteja transbordando ou se o negativo vai estar transbordando. Então cabe a mim, cara. Não cabe aos outros. Cabe a mim. Muito E na hora que você aprende isso, você começa a treinar a sua cabeça, a sua mente, as suas atitudes, consequentemente, a fazer o quê? Colocar uma tampa no recipiente negativo. Eu vou escolher aí não estar mais em ambientes que estão preenchendo esse recipiente. Eu vou escolher a não assistir mais o que eu assistia antes, que às vezes preenche esse recipiente, e eu escolho transbordar todo dia nesse recipiente. A tendência é que as coisas comecem a dar certo. Começa a dar certo. Porque isso é uma coisa que eu bato muito em cima, Luiz, é que as pessoas hoje só vê o lado negativo das coisas. Isso foi até um motivo de uma reunião de cultura com o meu time, porque quando você trabalha nesse modelo de negócio caótico que é a nossa vida, é o caos, né? É venda, 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 é muito cliente. E eu fiz um negócio diferente. Eu cheguei pro meu time e abri para eles reclamarem. Falei: tô dando a voz para vocês reclamarem, fica à vontade. E aí começam as reclamações. Muito trabalho, cara, demanda alta. E aí eu comecei a falar assim para eles: agora eu quero que vocês agradeçam por 3 coisas sobre esse mesmo assunto. Então, demanda alta. Que bom que eu tenho trabalho, que bom que eu tenho capacidade para receber essa demanda e que bom que eu tenho oportunidade de crescimento. E isso é uma coisa que eu vivo muito e eu queria até uma opinião sua, que eu tento não olhar o lado negativo das coisas. Eu sempre tento olhar só pro lado positivo. E agora você explicando a garrafa fez muito sentido para mim. Cara, dificilmente você vai me ver falando mal ou reclamando de alguma coisa. Eu de verdade. Cara, eu gosto de ficar perto de você porque eu não ouço você reclamando. Dificilmente você vai me reclamar de alguma coisa. E quando acontece algum desafio, você fala assim: cara, eu tô precisando resolver isso aqui, você conhecer tal coisa, você me ajuda. Eu falo, tem desafios, vamos ter. Não, lógico. Mas eu sou responsável, porque é o seguinte, Douglas, tem aquela regra dos 10-90. 10% é o que acontece, 90% é como eu reajo com aquilo que aconteceu. Exatamente. Na maioria das vezes a gente coloca um problema muito maior do que realmente é. Por quê? Porque eu fico ali concentrado e existe uma frase que fala: tudo que eu foco se expande. Então se eu estou focado no problema, se a minha cabeça está só pensando em problema, a tendência é que esse problema cada vez mais ele aumente. É isso. Só que a partir do momento que eu tenho a consciência
de que eu tenho a opção de transmitir uma energia positiva, eu tenho a consciência de que o que sai da minha boca tem o poder de transformar o meu dia, e não só o meu, mas o dia das pessoas. Cara, por que eu escolho reclamar? Meu Deus. Por que eu escolho olhar para o lado negativo? Não, sensacional. Se funciona para o lado positivo e para o lado negativo... Deixa eu olhar para o lado positivo que o resultado vai ser melhor. Cara, se eu quero ter resultado positivo, se eu quero ter resultado melhor... Exatamente, deixa eu pensar. Não tem nem como. E aonde entra, diferente. E aonde entra a fé para você nesse sentido? Cara, a fé é tudo aquilo que a gente crê, né? E a parte religiosa hoje, se você me perguntar, Luiz, o que te move? É isso. Cara, se você perguntar para mim hoje, você quer que a Reluz cresça? Quero. Você quer ter resultado positivo? Quero. Mas sem fazer nada para Deus, para mim não funciona. Hoje não faz sentido. Eu escutei uma frase que é o seguinte: se você tiver com desejos, atitudes, só para coisas desse mundo, na maioria das vezes eu acho que você está com o pensamento e a atitude errada. Porque a fé que eu acredito, eu vou ter a vida eterna, porque já existe uma promessa. Sim. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Então eu acredito de fato em Jesus, eu acredito de fato em Deus. Eu acredito que após essa passagem que nós estamos aqui, eu vou viver junto com Ele. E o que acontece? O que eu estou plantando para me deixar um legado nessa parte? O que eu estou plantando? Porque se o meu desejo for só em casa, carro, bens materiais, e não em ajudar ao próximo, e não em fazer o que eu posso fazer, e eu não estou falando somente de dinheiro, às vezes, muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade e acham que ajudar ao próximo é só na parte financeira, e na maioria das vezes não é. Não, a maioria não. Na maioria das vezes não é. Eu descobri que eu estou sendo um ser humano muito ingrato com tudo aquilo que Deus me deu. Cara, você falou sobre reclamar. Irmão, nós estamos aqui num ambiente maravilhoso. Nós temos a dádiva de hoje estar numa posição legal. A gente consegue falar, a gente consegue se expressar, a gente consegue enxergar. Cara, eu já tenho muita coisa para falar sobre o que Deus está colocando na minha vida. E por que eu não estou falando? Por que eu tenho coragem de derramar coisas que não é sobre Ele? E por que eu não faço isso sobre Ele? Cara, quem é responsável por transformar o ambiente em nossa volta somos nós. Exatamente. E a partir do momento que eu descobri isso, aliado com a minha fé, cara, eu falei, eu não quero viver outra coisa, isso não foi isso. Pra mim não faz sentido. E você concorda que... É que eu lido muito com a parte financeira, Sim. né? E eu, cara, é 100% de razão pra ti, eu também coloco Deus em primeiro lugar, sempre. Mas você concorda que quando você começa a colocar Deus na frente, falar sobre Ele, fazer as pessoas se aproximar a Ele, conhecer Ele, que tem muitas pessoas que ainda não conhecem, você concorda que você prospera mais com isso? Sem que dúvida. Deus te dá mais prosperidade? Sem dúvida. Eu tenho um negócio muito forte comigo. Para mim, dinheiro é munição. Munição pro reino. Quanto mais dinheiro você tiver, se você estiver usando ele a favor de Deus, cara, seja fazendo aqui um podcast como esse, de fazer uma mensagem como essa que você está dizendo, chegar em alguém, você ajudar as pessoas financeiramente, que eu tenho muito forte isso comigo, que a maioria das pessoas não precisam de ajuda financeira, precisam de ajuda, cara, espiritual, ou de uma conversa. Tem algo que eu gosto muito, que é a sua vida pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. Isso é muito forte. É sobre isso, velho. É sobre isso, entendeu? É o que você está refletindo na vida de outras pessoas. Porque uma vez que você tem ciência de tudo que foi feito por você, por mim e por você, de tudo que já foi feito, o que as pessoas estão conseguindo enxergar em você? Qual que é a leitura que as pessoas têm sobre você? Por exemplo, eu te conheço e te admiro muito, nós falamos de lei da atração. Cara, você é um cara de energia fora do normal. Isso conecta as pessoas. Você é um cara de carisma, sua esposa é fora do comum. Então isso conecta. Só que isso vai conectar primeiramente. O que vai fazer as pessoas permanecerem ao seu lado é o que está interno. Isso aí. E dá para perceber que o interno é algo agradável. Então é sobre isso, é sobre o que você está refletindo para as outras pessoas. Você está fazendo estudo só para o Douglas crescer? Ou você está fazendo estudo para derramar tudo aquilo que já foi colocado na sua vida? É isso. Na vida de outras pessoas. Para transbordar. Justamente. E isso eu bato muito em cima de todo mundo do Norte Club, você sabe disso. E eu já falei para você também de vocês serem mentores. E quando eu falo de ser mentor, é exatamente, não estou falando mentor, pode ser mentor pago, pode ser você ajudar a turma de uma forma gratuita, mas é você transbordar o que você vive na vida de outras pessoas. Cara, eu vou te dar um exemplo. Até ano passado, eu não tinha tanta proximidade do evangelho, tanta proximidade assim de leitura de costume.
Segunda-feira passada foi a primeira vez que eu preguei na minha vida fora da empresa. Véio. Que legal. Eu participo de um projeto toda segunda-feira que leva alimento e oração para pessoas em condição de rua. E eu fui chamado a pregar para esse pessoal. Falei, cara, olha o que Deus está fazendo. Até um ano atrás, eu não me enxergava com a capacidade suficiente, nem tinha conhecimento suficiente. Hoje eu tenho prazer em fazer isso. E um projeto que eu tenho para mim, Douglas, isso aí eu já fiz um propósito com Deus, é que o meu próximo negócio, o maior sócio não vai ser o Felipe. Vai ser ele. Então vai ser uma empresa extremamente voltada para o reino. O que é eu ainda não sei, mas eu coloquei isso no meu coração. Porque, cara, se for analisar, eu já tenho 2 empresas, já sou sócio de outras empresas, sou conselheiro. Cara, o Felipe não precisa de mais, não. O Felipe não precisa de mais. Agora Então tudo que ele está transbordando na minha vida vai ser transbordado na vida de outras pessoas. E ele vai te dar mais ainda. Sem dúvida. É a parábola dos talentos. Eu ia falar isso agora, a palavra dos talentos. Então se você está multiplicando tudo aquilo que ele está te dando. E qual que é o real motivo? Vou te dar um exemplo. Uma coisa que para mim era muito difícil. Dízimo. Dízimo para mim era um negócio muito difícil. Quando eu entendi a real essência sobre isso, eu falei, irmão, eu quero dizimar cada vez mais. Cada vez mais eu quero abençoar, e não só dízimo, oferta, o que seja. Porque, cara, ele é extraordinário. O amor, não existe ninguém que derramou tanto amor por nós igual a Deus. Então, se você começar a ter o entendimento, o que é mais louco, o que é mais interessante, quanto mais eu busquei aliando essa parte da lei da atração com espiritualidade e fé, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo do verdadeiro Luiz Felipe. Isso que é o mais interessante. Durante muito tempo eu tive questionamento, por que eu estou aqui, qual que é o sentido disso tudo. Hoje eu entendo que quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu aprendo sobre ele, mais eu aprendo sobre mim. Então por isso cada vez mais eu quero buscar mais. E cada vez mais derramar tudo isso na vida das pessoas. Hoje como que você busca? Cara, hoje tem a parte de congregar, os cultos que eu vou, Sim. Tem os projetos que eu participo. Por exemplo, na igreja que eu congrego está tendo reunião 5 horas da manhã. Hoje, por exemplo, eu fui às 5 horas da manhã. Vou todos os dias? Não. Mas eu tenho, hoje, tido um momento a sós. Só eu e ele. Um momento a sós, que é o momento de abrir realmente o coração. Falar, pai, estou aqui. Como pecador, como o pior dos pecadores. Eu tenho defeito nessa área, eu quero melhorar nessa área. Isso para mim está sendo um desafio. E uma coisa que eu aprendi, pai, se for da tua vontade, me usa. É isso aí. Porque muitas vezes a gente fala com Deus na oração da manhã para Deus abençoar nosso dia, abençoar nossa casa, abençoar nossa família, abençoar nossos negócios. Eu tenho mudado um pouquinho. Falo, pai, me usa hoje. Faz com que tudo aquilo que você já me deu, o que você quer? O que você quer que eu transborde hoje? Me apresenta um lugar para me transbordar um pouco daquilo que você já me deu. Então, se for da tua vontade, me usa, me capacite, mas eu quero ser usado hoje. Então, se alguém tiver com necessidade, faz com que essa pessoa passe na minha vida hoje. E que eu tenha sensibilidade. Uma coisa que eu tenho buscado cada vez mais é pedir do Espírito Santo para me dar um coração ensinável e um coração sensível. Isso. Porque muitas vezes as pessoas falam, Deus não fala comigo. Cara, abre a Bíblia primeiramente que Deus está falando com você. Esse é o primeiro ponto. Mas eu tenho pedido muito para o Espírito Santo para me direcionar. Para me dar uma visão além do alcance, para me dar um ouvido mais sensível e para me dar um coração sensível ao direcionamento dele. Porque eu estou disposto a ajudar e quero ajudar. E Deus fala a todo momento, né? Cara, a todo momento. E se ele fala com o Douglas e o Douglas não está sensível para ouvir, ele vai falar com o Luiz Felipe, mas não, ele não vai deixar de fazer a obra dele. Sim. Aí o negócio é, você quer ser usado ou não? Acho que esse é um negócio muito forte. Tem uma coisa, Luiz, que eu gosto muito, e foi muito forte quando eu ouvi, tá? É sobre esse Deus. E se hoje Deus chegasse para sua filha e falasse assim, eu sou o Deus do seu pai? O que ela falaria, na sua opinião? Ela aceitaria ele ou ela repudiaria ele? Cara, ela falaria assim, meu pai te ama muito. Meu pai mandou dizer que ele te ama. Porque todos os dias, quando eu dou fazer minha filha dormir, que eu oro, eu viro para ela e falo, pai, a filha, se você orar com o papai do céu, fala com ele que o papai ama muito ele. Isso é todos os dias, então não tem dúvida nenhuma. E cara, já que você tocou nesse assunto, tem aquele ditado, você cria filho pro mundo, né? É. Eu descobri que eu crio para Deus. Para Deus, é isso aí. Então isso aí é uma das coisas que mudou na minha vida. E cara, por incrível que pareça, durante o nosso processo de reaproximação, quem mais se levantou na minha casa foi minha filha de 4 anos de idade.
E ela ora. A gente fala, ela é crentinha. Cara, ela pega a biblinha, vai pra igreja e ela participa de um ministério, que lá tem um ministério de dança. E ela já fala que ela é do ministério de dança, aí entra a lei da atração. Ela vira pra líder do ministério e fala, ó, eu já sou do ministério Mirim, tá? Eu já sou do ministério Mirim. Então, cara, eu saí de uma realidade onde eu, minha família estávamos afastados, por mais que a gente fazia oração na Reluz. Eu não era tão próximo. Hoje, cara, eu acordo, eu levo minha filha no carro, minha filha, pai, põe tal louvor, pai, põe tal música. Eu chego em casa, minha filha tá escutando, eu chego em casa, minha filha me pergunta, pai, qual que é a historinha de fulano de tal? Qual que é aquela história mesmo? Cara, isso pra mim não tem jeito, pai. Cara, sensacional. E eu quero até colocar aqui para você se questionar nessa pergunta que eu falei pro Felipe. Se Deus se apresentasse pro seu filho, ele aceitaria, seu filho aceitaria Deus e falasse assim, meu, se você é Deus do meu pai, eu quero que você seja meu Deus também. Ou ele falaria, não, o Deus do meu pai, eu não quero que seja o meu não. Porque meu pai bebe, meu pai briga, meu pai não tem tempo para mim, meu pai, enfim. Hoje ele repudiaria ou ele gostaria que fosse Deus dele? Acho que vale essa reflexão para todo mundo. E eu sei que sua filha ia querer ter o seu Deus como Deus dela. E, cara, que bom e que bonito de ver isso que você está fazendo. E o Luiz é uma prova viva, gente, porque esse podcast ele poderia falar o que ele quisesse. Cheguei para ele e falei, e aí, que assunto que a gente vai falar? Ele falou, fica à vontade, que a gente fale de Deus. Então ele poderia usar esse tempo para fazer propaganda da Reluz, falar da Reluz, mas ele está aqui falando para impactar a vida de vocês. Irmão, qual a história da Bíblia um personagem da Bíblia que você faz assim, uau, esse ou essa é maravilhoso, assim. Cara, a fé e a coragem que Abraão teve é algo que eu me questiono hoje. Se Deus virasse para mim, que a gente fala muito lá na igreja, né? Você tem que tomar cuidado primeiro com o que você pede para Deus. É uma coisa que meu pai fala comigo, né? Meu pai fala, ó, cuidado com o que você pede para Deus, e se Deus te entregar? E uma coisa que eu sempre me questiono, a gente fala que cria os filhos para Deus, que consagra os filhos para Deus, mas é uma oração muito perigosa. Porque se Deus virar para mim hoje e falar, tudo bem, você consagrou sua filha a mim, e eu quero que você manda ela para outras nações. Como é que seria isso? E aí? Ou eu quero que você sacrifique a sua filha, igual ele pediu a Abraão. Seu único filho, era um filho que Abraão quis durante muito tempo. E Abraão foi capaz de chegar, montar todo o altar de sacrifício e chegar ao ponto de quase sacrificar. Só que aí você vem no âmbito da fé. Cara, se Deus, através de Jesus, ele conseguiu ressuscitar Lázaro, ele não seria capaz de ressuscitar minha filha? Só que aí você começa a entender que na própria passagem da Bíblia fala que tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. Ele fez aquilo não foi para provar que ele poderia ressuscitar ou algo maior se tivesse acontecido, mas foi para provar o coração de Abraão. Porque Abraão, quando ele teve aquele filho que ele amou tanto, ele começou a dedicar menos tempo com Deus e mais ao filho. E, cara, é uma das coisas que a gente estava conversando esses dias. O grande problema é que as pessoas, às vezes, elas estão num ambiente e pedem para Deus, um exemplo, um trabalho. Só que depois que consegue esse trabalho, elas se afastam de Deus. É aquele lugar de que você tem que tomar cuidado para não deixar aquilo que você está pedindo virar uma maldição contra você. Para mim, Douglas, eu tenho uma tese que Deus, ele já conhece toda a nossa história, ele sabe tudo que nós vamos fazer. E muitas das vezes a gente não recebe tudo aquilo que Deus tem para nos entregar, porque ele sabe que se ele nos entregar, talvez a gente afaste dele. Talvez a gente não vai ter mais a fé, não vai ter mais a entrega. Então, é pra gente sondar mesmo o nosso coração e a nossa... E mais importante, não vai ter a disponibilidade, né? Ainda mais nesse mundo de hoje que tudo toma o tempo, tudo chama atenção. E aí eu fico, né? Você vai lá, pede um trabalho novo, aí Deus dá um trabalho novo, você vai focar em trabalhar, você esquece dele. Cara, esses dias a gente estava numa casa de paz, que é um outro projeto que a gente tem, que é como se fosse uma célula da igreja, e a gente estava fazendo, né? Questionamento de tempo, essas coisas todas. E a gente fez a conta, se a gente for no culto toda quinta-feira e todo domingo,
Cara, é 4% do meu tempo. 4% 4% do meu tempo. 2 vezes na semana, do mês inteiro, da quantidade de horas que eu tenho. E às vezes a gente fala, nossa, eu tô dedicando muito. Eu tô fazendo muito. Cara, é 4%. Será que realmente é muito? Ou será que a minha prioridade, ela realmente, isso não é prioridade para mim nesse momento? Mas uma coisa que é muito interessante, Douglas, é que às vezes a nossa rotina, ela nos afasta daquilo que realmente é importante pra gente. E a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu não tenho problema em me expor de maneira alguma. Cara, eu durante 13 anos, eu investi muita energia na Reluz, investi muita energia nos negócios para fazer dar certo. Cara, esse ano eu tirei para 2 coisas, esse ano de 2026. Minha casa, minha família e Deus. E cara, hoje eu vejo o tanto que foi prejudicial para mim não ter atenção na minha família, na minha casa e para Deus. O quanto a minha vida poderia ser mais leve. O quanto eu teria talvez chegado mais longe ou chegado aonde eu tô, mas com bem menos esforço, porque eu tentei pela força do meu braço. E aí o fardo fica pesado. Cara, deu certo, deu. Sou grato, sou. Mas hoje eu descobri que poderia ser muito mais leve. Hoje também você entende que você precisava ter passado por isso para você Sim. ter esse entendimento. É igual a minha cirurgia, cara. Minha cirurgia eu fiquei 1 ano e meio em depressão, questionei a Deus durante 1 ano e meio. Hoje eu agradeço a Ele porque eu passei. Porque hoje eu tenho um entendimento de que foi necessário, foi extremamente necessário eu ter passado pelo que eu passei. E nós, voltando ao assunto da parte de lei da atração, esse lance dos recipientes negativo e positivo. Cara, eu tava com a minha filha sábado em casa e minha filha está estudando numa escola que a gente tem um livro para ler toda semana que ela faz as atividades. E o livro dela dessa semana é sobre a história do Edmundo. E olha como é que são as coisas, cara. Eu sou apaixonado por lei da atração. E sábado eu peguei para ler com a minha filha. Na maioria das vezes é a minha esposa que faz isso com ela. Uhum. Para resumir rapidamente aqui, por conta do tempo. A história do Edmundo é o seguinte, ele morava numa cidade chamada Resmungolândia, onde todos os moradores dessa cidade tinham um saco que toda vez que eles resmungavam, que eles murmuravam, automaticamente era acrescentada uma pedra nesse saco. E a cidade, cara, era pacata, uma cidade apagada, sem cor, sem vida, e todo mundo com aquela sensação de peso nas costas. E um dia Edmundo foi para a escola com os amigos dele, cada um com seu saco, aquela vida de murmuração, aquela vida de resmungar das coisas, ele viu uma placa escrito Felicitolândia. Ele comentou com os amigos dele, falou, cara, como é que será essa cidade? E ele olhou assim, a cidade estava um pouco distante, daí os amigos dele acabou de falar, cara, para que você vai lá? Nós estamos aqui com esse fardo nas costas, está pesado, a estrada é longe, é tortuosa, para que você vai lá? E ele falou, é mesmo, aí começou a reclamar e mais pedra. Beleza, aí um belo dia ele estava em casa e falou, cara, hoje eu vou decidir ir lá nessa Felicitolândia para ver como é que é. Pegou o saco de pedra e partiu. No meio do caminho ele encontrou o Pedro, cheio de balão colorido, cheio de vida, cheio de alegria. Falou, cara, não é possível você estar aí nessa alegria toda. Então falou, cara, nessa Felicitolândia é uma cidade e esses balões são gratificação que você recebe, por gratidão. E lá tem a oficina do Seu Manel. Vamos lá comigo, eu vou te apresentar o Seu Manel. E o Seu Manel, todo mundo que vai visitar essa oficina ganha uma gratificação de brinde. Então ele vai te dar um balão igual esse daqui. E no caminho, o Edmundo começou a reclamar que tinha alguns buracos e falou com o Pedro, falou, nossa, a estrada tá cheia de buraco. Ele falou, rapaz, você tem que ver quando chove. Isso aqui vira uma maravilha, vira um monte de poça d'água, a gente fica brincando, você tem que ver que gostoso que é. Aí ele falou, nossa, mas a estrada é longe. Ele falou, cara, a estrada não é longe. Aprenda a percorrer o processo. É você que está carregando o peso. Então tudo que Edmundo reclamava, Pedro ia lá e falava um lado positivo. Tem a ver com o que você comentou com os seus colaboradores, né? As histórias do o que você está enxergando de negativo, você enxergar uma coisa positiva em cima daquilo que às vezes te dá uma sensação negativa. Chegando na Felicitolândia, Edmundo viu que estava todo mundo alegre, aquela cidade alegre, todo feliz, colorida. Ele falou, rapaz, eu quero isso para mim. E o que é mais interessante, a estrutura da cidade visual era a mesma da Resmungolândia, não tinha diferença. A diferença estava nas pessoas e no ambiente. Um ambiente apagado, o outro um ambiente alegre. Daí ele chegou na oficina do São Manuel, o São Manuel muito gentil, muito carinhoso, chamou ele para entrar e ele começou a perguntar para o São Manuel, São Manuel, como é que funciona essas gratificações? O que eu faço? Ele falou, só tem uma regra.
você vai ter que esvaziar esse saco seu. Só que para você esvaziar esse saco seu, você vai ter que começar a pensar em coisas boas da sua vida. Coisas que você é grato. Aí, Edmundo sentou na mesa, aí tem uns balãozinhos lá na história. Falou, cara, eu sou grato porque eu tenho uma casa. Aí depois, eu sou grato porque eu tenho comida na minha mesa. Eu sou grato porque eu tenho um pai e uma mãe que me ama. Eu sou grato porque eu tenho uns amigos para brincar na escola. Cara, no final da história, o saco dele estava vazio. O Sr. Manuel entregou para ele um punhado de balão. Resumo da história, ele voltou contente com o Pedro. Ele descobriu que o caminho não era tão distante, que era muito mais fácil e muito mais vivo aquela vida de gratificação. E ele mudou toda a cidade dele. E eu levei essa história hoje para os colaboradores da empresa. Muito bom. Cara, isso me impactou muito, porque eu falei, caramba, um simples livro, minha filha tem 4 anos. 4 anos de idade, tá aqui sendo um simples livro que ludicamente nos ensina sobre a lei da atração, sobre olhar coisas positivas na nossa vida, né? E eu não sei se eu contei para você um caso que me marcou muito. Eu tenho um amigo meu, que eu vou na casa dele, ele tem um momento do grato com a família dele. Você falou. Cara, todos os dias, independentemente de quem esteja na casa dele, se é num churrasco, o que seja, ele junta todo mundo e faz as pessoas falar 3 coisas pelo qual elas são gratas pelo dia de hoje. E você falou que a filhinha? Cara, a filhinha dele chama todo mundo, o filho dele chama todo mundo. Dia do grato. Dia do grato. Ó, agora é o momento do grato. Por que você é grato hoje? Eu sou grato pela comida que eu comi, eu sou grato pelo ter entrado na piscina e sou grato pelo amigo que eu estou recebendo em casa. Coisas aleatórias. Mas ele já treina os filhos dele a ter uma mente positiva e, consequentemente, vão ter resultados positivos na vida. Sensacional. Cara, e já foi nosso tempo. Ô, mas já? Eu falo que a turma devia deixar nós 2 horas. Ah, não é possível. 2 horas, Luizão. Imagina. Foi pouco. Foi pouco. Foi pouco. Cara, que mensagem que você deixa pro mundo através dessa câmera? Cara, tem uma frase que a minha tia fala que tem a ver com lei da atração, que é uma frase que me impacta muito, que a energia se cria e contagia. Então seja você o responsável por contagiar o ambiente à sua volta, porque afinal, a maneira com a qual você se enxerga, os seus resultados estão ligados diretamente à maneira a qual você se enxerga. Então seja você o responsável por mudar o ambiente da sua casa, da sua família, da sua empresa e principalmente da sua vida. Nós temos esse poder. Nós temos o ambiente negativo e o positivo. O positivo nós somos responsáveis de alimentar todos os dias. Cara, que aula, que podcast. Com certeza o Espírito Santo estava aqui conduzindo Amém. O Felipe em tudo isso. Será que é o chão de Luiz, Felipe? Rapaz, Tamo junto. tá tranquilo. Esse é um cara extremamente rico na vida. Tem saúde, tem uma esposa, uma família maravilhosa, uma filha, Amém. mais uma outra filha que vai vir. Eu não tô nem falando de dinheiro. O cara tem uma equipe sensacional. O cara tá cheio de Deus no coração e tá transbordando isso. E Deus não para de prosperar esse homem também financeiramente. Mas só que enquanto você correr atrás de dinheiro, você não vai ganhar o dinheiro. Quando você começar a correr atrás de Deus, você vai ver a prosperidade vir. O jogo não está sobre dinheiro. O dinheiro não é o seu Senhor. Seu Senhor é Deus. Esse é o jogo que eu preciso que vocês entendam. Se vocês não entenderam isso, assista esse podcast de novo. Mas tenham fé, busquem a Deus e vocês vão ver tudo na vida de vocês prosperarem. E assim a gente finaliza mais um episódio do podcast Fortalecendo o CPF, porque não existe um CNPJ forte com CPF fraco. Uma salva de palmas para você, meu irmão. Valeu. Uhul! Gratidão, meu irmão. Deus abençoe. Amém, você Gratidão. tá louco.